Olá a todos os alunos do Instituto São Brandão, todos aqueles que estão aqui no curso de Formati. Olá a todos, prazer estar aqui, prazer falar aqui. Hoje eu queria começar um assunto com vocês aqui que tem a ver com o assunto que foi falado até hoje, né? Sobre Terra plana também, aqui foi falado sobre nós vamos também no decorrer do curso vamos falar sobre a teoria dos mundos além, certo? Além da Antártida, etc. Quem está aqui no formato de algum tempo já está bem acostumado, acho, com essas ideias, né? As diferentes opiniões da cosmologia, etc. Nós hoje vamos falar sobre a teoria da relatividade. Albert Einstein. Albert Einstein é teoria da relatividade. Todo mundo conhece a teoria da relatividade. Ou se não todo mundo, pelo menos aquele que estudou um bom ensino fundamental, ensino médio. Eu acho que eu estudei sobre a teoria da relatividade no ensino médio, acho que no final do ensino fundamental, que eu lembro, no Brasil. Eu estudei no Brasil, nasci no Brasil. Mesmo que eu tenha um pouco de sotaque no português, porque eu sempre estou falando, já faz muitos anos que eu falo hebraico com pessoas e trabalho em hebraico. Hoje eu moro aqui em Israel, estou em Jerusalém, na Terra Santa, graças a Deus. Mas eu nasci no Brasil, cresci no Brasil, mesmo com esse sotaque que eu hoje tenho do português. Então temos a teoria da relatividade, vamos começar com ela. A teoria da relatividade, simplesmente, para quem estuda na escola, é uma coisa, uma conta, uma filosofia, uma ciência, vamos falar assim, muito super anormal, super em cima da natureza, que um ser humano chegou e falou de repente e criou tudo isso. A teoria do espaço-tempo, a teoria da gravidade. A gravidade não é do núcleo da Terra, como Newton falou, assim fala o que Newton falou, e sim, a gravidade é do campo magnético da Terra. Porque é uma teoria, na minha opinião, bem melhor do que a teoria do Newton, que falava que a Terra tem um núcleo. Porque como pode ser que a Terra tem um núcleo se ninguém nunca cavou para comprovar isso? É muito interessante o mundo material, né? O materialismo, o mundo dos materialismo hoje, novo materialismo, marxismo. Eles ensinam a gente que a Terra tem um núcleo que ninguém nunca mediu, ninguém nunca chegou perto de lá. Mas acreditar em Deus não pode. Acreditar que existiram os gigantes não pode. Acreditar que da história da Bíblia é verdadeira é impossível. Falar sobre Deus é uma vergonha ou uma gozação que não é verdade, o que não é certo, certo? Então eu queria hoje, nessa introdução para o nosso curso, explicar com uma linguagem fácil, na verdade, quem são esses sábios. Principalmente a gente vai falar sobre a teoria da relatividade, Albert Einstein. Quem são esses sábios que nós estudamos sobre eles como gênios que saíram do nada e de repente inventaram coisas? Agora a pergunta é: por que eu não consigo inventar? Por que uma pessoa comum não consegue chegar no Albert Einstein? Que uma pessoa qualquer, uma criança, não chega no mesmo nível que ele? Qual é o especial dele? Por que ele é mais especial que o outro? Na verdade, aqui nós vamos estudar que sim, eles não são não é que eles não tinham nenhum livro para estudar, que não é que eles aprenderam tudo do nada ou dos sonhos deles. Tem alguns que falam que é dos sonhos, que eles sonhavam com as invenções dele. Não está certo. Eles aprenderam tudo, eles também tinham livros, também leram, etc. Albert Einstein, na teoria da relatividade, ele escreve sobre o espaço-tempo. E tem muitas coisas que Albert Einstein ele nos revelou a partir da sua teoria da relatividade. Dentre eles, como nós falamos já, o espaço-tempo, também a velocidade da luz, a velocidade do som, a dobrar o espaço sideral, né, como se chama, eles chamam dobrar o espaço sideral, como a pessoa pode viajar de um planeta a outro, em questão de segundos, minutos, etc., dobrando o espaço-tempo, chegando quase na velocidade da luz. Isso que é a teoria da relatividade. Agora eu vou mostrar aqui para vocês que, na verdade, isso aqui não é uma novidade de Einstein. Isso aqui já está escrito nos livros antigos. E Einstein provavelmente se apoiou nesses livros antigos. Que nós vamos estudar
na verdade, o nosso ponto de estudo vai ser não sobre Albert Einstein, vai ser sobre o éter. Éter, na filosofia grega de Aristóteles, é o quinto elemento. Existem 4 elementos da criação: água, terra, ar, fogo. Fogo, água, ar, terra. Na verdade, são 3 elementos. O quarto recebe de todos, então ele também é chamado de elemento. Mas na verdade, o quarto não é um elemento, e sim ele recebe dos 3 principais elementos, etc. O éter é o quinto elemento que Aristóteles, no seu livro, nos mostrou. Nós vamos estudar também sobre a opinião de Platão, de Marcelo de Ficino, dentre outros filósofos e cientistas da era moderna e também da era antiga. Como hoje em dia a gente tem a diferença entre a era antiga e entre a era moderna. A teoria da relatividade diz que o tempo aqui e o tempo no Sol, ou o tempo na Lua, ou o tempo em Marte, andam diferentemente. Pois uma pessoa que vai viver em Marte, hoje em dia fala muito de Marte, né? O Elon Musk quer ir para Marte, que falou que daqui a 1 ano ele vai levar o Optimus, o grande robô revolucionário dele, vai para Marte, que daqui a 4 anos vai ter seres humanos lá. O que eu pessoalmente não acredito. Eu não acredito que Marte seja uma terra, um pedaço de terra grande. O que eu acredito é que aquelas estrelas que nós vemos lá em cima, principalmente as 7, chamadas nos livros antigos 7 estrelas errantes. Desculpa a tosse, eu estou um pouco resfriado. As 7 estrelas errantes, essas 7 estrelas errantes, elas são feitas de luz, fogo e água, ou éter, como nós vamos falar. O interessante é que essa história da tempo ser relativo, como provou e escreveu e disse muitas vezes Albert Einstein, isso já está escrito no Mahabharata. Mahabharata é o livro da Índia. Maha em sânscrito significa grande, Bharata significa Índia. Mahabharata. No livro Mahabharata, eu vi já muita gente falando sobre Mahabharata. Mahabharata, eles dizem Mahabharata. Não é Mahabharata? Mahabharata. Mahabharata significa a grande Índia. No livro Mahabharata, lá é escrito que os seres que vivem no Sol, eles vivem, um dia deles é como 100 anos na Terra. O que significa isso? Significa que o tempo é relativo. E o que significa, professor, seres vivendo no Sol? Como que você pode me explicar isso? Vou explicar. Seres vivendo no Sol não são seres humanos como nós. São tipos de seres espirituais que vivem no Sol. Eu vou explicar as minhas palavras usando um livro de 300 anos atrás. O livro aqui comigo é hebraico, não é português, é hebraico. Mas eu vou explicar o que está escrito aqui em português. É muito difícil achar esse livro. No Brasil não existe esse livro. Esse é um grande rabino, faz 300 anos atrás. Chamava Rabino Abraham Cohen, da Pereira, certo? Ele era da Espanha, Pereira. Ele aprendeu a filosofia de Platão, aprendeu a filosofia de Aristóteles. Ele era contra a filosofia do Aristóteles. Ele aprendeu dos filósofos da sua época, na Itália. Ele viveu na Itália. Ele aprendeu de Fernando de Ficino, dentre outros, certo? Ele sabia todas as... Ele aprendeu a filosofia de Zoroastra. Ele aprendeu, entre outras coisas. Aqui no livro ele escreve uma coisa muito interessante. Vou abrir aqui e eu vou traduzir para português para vocês. Ele diz aqui, cadê aqui? Calma aí, estou procurando aqui. Onde que estava escrito aqui? Aqui ele diz: todos os antigos, junto com Platão, e aqueles que se juntaram a ele, os alunos dele, eles receberam e disseram que
a matéria, o material que dele é constituído o mundo, tanto no firmamento, que quer dizer em cima do firmamento, quer dizer em cima do céu, ou como nós chamamos hoje espaço sideral, e tanto nos elementos e o que sai dos elementos, por exemplo, o metal, que é a junção de fogo com água e ar, certo? Sai o metal. Tem todas as junções, como está na tabela periódica. Quem estudou no ensino fundamental, no ensino médio, tabela periódica, ele sabe do que eu estou falando. Já que ele é uma força, quer dizer, todo que está acima do céu e tudo que está embaixo do céu, seria nos elementos da terra e tudo que sai, todos os seus afluentes, vamos falar assim, como o afluente do rio, tem os quatro elementos, tem os afluentes dos quatro elementos, tem muitos e muitos elementos. Não como é ensinado a nós na escola, que os cento e poucos elementos da tabela periódica eles foram descobertos somente nos últimos 200 anos. Não é verdade, tem muitos elementos e todo mundo já sabia disso, mesmo na filosofia grega, antes, depois, toda pessoa que era sábio no mundo já sabia que não existiam só quatro elementos, existiam milhões de elementos. Só que os quatro são as bases de todos os outros elementos. Tem que entender isso. Eu falo isso porque tem gente que... Eu mesmo tinha essa pergunta quando eu estudei. Eu sou judeu, né? Nós estudávamos a Bíblia. E também nós estudávamos as ciências, né? A gente estudava matérias normais da escola. E quando eu estudei sobre esse assunto da tabela periódica, o professor falou que a tabela periódica, ele trouxe todos os nomes dos cientistas que falaram sobre a tabela periódica, etc. E eu fiquei me perguntando por que nos livros antigos está escrito quatro elementos, que vieram essas pessoas 200 anos atrás, todo mundo era 150 anos atrás, todas essas novidades começaram ali. Por quê? É a nova ordem mundial, né? Como a gente sabe, a gente tem isso o Márcio fala muito sobre isso no curso A Outra História do Mundo, etc. Quem entra no Além da Nuvem, quem acompanha o Além da Nuvem, eu tenho certeza que sabe do que eu estou falando. Ou seja, aqui ele fala tanto os elementos básicos da terra embaixo do céu, tanto que tem acima do céu, é feito de quatro elementos, como disse Aflatão. Aqui ele discute com o Aristóteles. Ele diz que não como Aristóteles disse que são quatro elementos na terra e o que tem no céu, ou seja, acima da lua, né? Ele fala que os quatro elementos terrestres são até a lua, até a atmosfera da lua, né? Até o campo magnético da lua. A partir da lua em diante, para cima, tudo é feito de éter, que é um outro tipo de material, nada a ver com o material dos quatro elementos da terra. Aflatão, que era professor de Aristóteles, não pensava como ele. Ele dizia que tudo é feito de quatro elementos, mesmo no céu, só que a diferença é os quatro elementos da terra são muito materiais. Os quatro elementos do céu são menos materiais, são mais espirituais, são mais espiritualizados, mais voltados à luz, voltados ao transcendente. Ou seja, aqui nós vemos que tudo é feito de quatro elementos, só que os quatro elementos do céu não tem a ver com os quatro elementos da terra. Isso diz que todas essas criaturas, ou diz o porquê, todas essas criaturas que estão escritas, tanto nos livros da Índia, tanto em outros livros que nós vamos falar sobre eles no decorrer do curso, todos esses livros, todas essas criaturas, elas são, na verdade, por que nós não vemos elas com nossos olhos? Porque elas são feitas de uma matéria mais voltada à luz, mais voltada ao espiritual, né? O fóton, como é chamado hoje, né? Nós vamos entender no decorrer do curso que na verdade a luz não é um fóton, certo? É uma vibração. Já estou dizendo aqui a introdução. Nós vamos aqui fazer mais ou menos uma teoria nova da cosmologia, teoria nova de cosmologia. Em alguns lugares eu vou concordar com Einstein, porque a teoria da relatividade é verdadeira e está escrita mesmo nos livros antigos. Mas em alguns lugares eu vou fazer perguntas contra ele e os cientistas que vieram também antes deles. E vou comprovar quem era na verdade Newton, quem eram na verdade todos esses sábios. Vamos estudar a pessoa deles, estudar sobre eles e descobrir as mentiras que nos é contada sobre eles. Muito obrigado para todos os ouvintes. Espero vocês na próxima aula.